Seja muito bem-vindo ao PIBcast, o podcast da Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, em Ipanema. Aqui, fé, palavra e vida cristã se encontram. Prepare seu coração, o episódio de hoje já vai começar. Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Estamos começando aqui na 87.9, a rádio que abençoa a sua vida aí através dos programas das igrejas, dos pastores. Todo mundo que passa por aqui é uma bênção. Obrigado, Urias, mais uma vez por nos ajudar. Estamos aqui na companhia do Samuel, que vai dar o seu bom dia aí pro pessoal de casa. Bom dia, amigo ouvinte, sintonizado aí na Top FM. Hoje, sexta-feira, mais um tempo de crescimento, né? Nesse diálogo, nesse aprendizado aqui. Que você possa estar com seu coração aberto e disponível aí para aprender e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Um abraço a todos, fica aí sintonizado conosco. Glória a Deus. Ipanema FM. E o inoxidável seminarista Tiago Santos. Dê o seu bom dia aí, Tiago. Ô, pastor, bom dia ao inoxidável pastor José Dito, os nossos inoxidáveis aqui, Samuel e Urias. É um prazer novamente estar com todos vocês e os nossos inoxidáveis ouvintes, né? É muito bom a presença, a companhia de vocês aqui. Vocês nos ajudam a fazer esse programa com a sua contribuição aqui pelo WhatsApp, né? Sua audiência, isso é muito bom, muito bom. Aleluia, eu sou o pastor José Dito, junto com o pastor Fernando, conduzimos a Primeira Igreja Batista de Ipanema, a Primeira Igreja Batista em Solo Mineiro, Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, que já está há 121 anos falando do Evangelho Salvador de Cristo aqui nessa cidade. Nós conduzimos então, junto aqui com os seminaristas, esse lindo rebanho no caminho do céu. Como o Tiago disse, obrigado sobretudo pela sua participação, a sua audiência, que Deus te abençoe através desse programa e na medida do possível aí, entre em contato com a gente, interaja aqui com o programa, mande alguma pergunta se você tiver alguma dúvida nas escrituras, à medida do possível a gente vai tentar responder. E o nosso bate-papo hoje segue falando sobre arrependimento. Ano de 2026, a ênfase é em frutificação. E João Batista pregando, preparando o caminho para Jesus, ele disse: produzam frutos dignos de arrependimento. Em Lucas 3, versículo 8, Mateus 3, versículo 8 também. Hoje, dia 6 de fevereiro de 2026, nós estamos aqui na Ipanema FM. Queridos, o texto que nós vamos usar como base aqui para a nossa conversa está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 27. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra para a gente acompanhar a leitura, e se você não tiver, preste atenção na leitura, mas que você seja abençoado com a leitura deste texto. Lucas 5, a partir do 27 até o 32, diz assim: o chamado de Levi. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Tiago, me parece aí que três personagens dessa história: Levi, que nós sabemos que é Mateus, né? Autor também do Evangelho, e os fariseus, os mestres da lei, temos Jesus. E nós vamos aprender com cada um deles aqui sobre o pecado, sobre o arrependimento
e sobre a transformação da nossa vida. Eu queria que você começasse falando aí sobre Levi. O que você observa na vida de Levi? Depois nós vamos ouvir o Samuel também. O que Levi nos ensina aí dentro dessa temática arrependimento, Tiago? Bom dia a todos mais uma vez, né? É interessante que Levi, né, contextualizando, né, Levi, o publicano que trabalhava ali a serviço de Roma, né, fazendo um serviço que parecia ser bom, mas era extremamente desagradável em todos os aspectos, né? Então, assim, a gente tem que entender um pouquinho, né, sobre Levi para entender a decisão dele, quanto foi importante essa decisão, essa tomada de decisão dele ao ouvir o chamado de Jesus. Ele era uma pessoa não grata em todos os lados, né? Porque ele estava ali em contato com os romanos, que ele era... Não era um funcionário negativo. Qualquer, né? Exatamente. E no papel que ele tinha ali, né, como um coletor de impostos, né, ele tinha a rejeição pela questão política, porque ele estava associado a um grupo que massacrava, né, de todas as formas, né? Exatamente, os romanos, e não sendo romano, né? Ele tinha a rejeição econômica, porque, via de regra, eles, né, a Bíblia não fala que ele fazia, mas via de regra você vê ali o contexto, né, em outras passagens, em outros lugares, que eram práticas abusivas, né, de impostos e tudo mais, amando, obviamente, de Roma, e também você tinha, talvez, a pior de todas, né, que era a rejeição pelo aspecto religioso, né, por ser alguém que não deveria estar associado àquele contexto, ele era considerado a mais baixa possível, né, tipo de pessoa, para aquele contexto, né, dos judeus. Então ele era impuro, considerado impuro, pelo toda essa dinâmica que eu estava falando aqui agora. É interessante que eles até classificam os publicanos aqui como uma classe especial de pecadores. Exatamente. Né? Publicanos e pecadores, exatamente. Então, assim, eles estão, assim, à margem da margem, né? Então, esse contato que Jesus faz com ele ali é extremamente estratégico para a nossa compreensão hoje, né, de quão grande é o alcance do Evangelho e o desejo do Senhor de alcançar todas as pessoas, não importa a sua situação. Então, Levi foi alguém extremamente marginalizado, né, pelo seu povo, na sua cultura ali, e que Jesus olha e investe nele, né, Tiago? E isso é muito, muito interessante, né, pastor? Porque o chamado de Levi, né, se você for lá para Mateus, para Mateus mesmo, né, onde que é mais um relato, uma biografia dele ali, né, autobiografia dele ali, nesses primeiros temas ali, versículos, você vê que ele falando, né, assim como aqui é narrado, ele realmente ele é transformado, ele sente aquilo que ele nunca havia sentido, né, o acolhimento, né, no meio desse contexto totalmente de rejeição. Muitas das vezes, e eu acho que não muitas, talvez em todas as vezes, aqueles que estão marginalizados, que nós consideramos impuros, eles têm a dificuldade de sair desse tipo de situação, porque não somente estão fazendo aquilo porque tem um prazer naquilo que fazem, mas porque eles não conseguem, não veem, né, naqueles que deveriam acolhê-los, né, com um olhar de piedade, de amor. Então, assim, a resposta de Levi, ela é a altura... Além da culpa do pecado, tem o peso da rejeição. Exato. Então, a resposta de Levi é a altura do amor de Jesus com ele. Então, isso é maravilhoso. Glória a Deus. Samuel, o Tiago mencionou aqui a classe especial de pecadores que eram como eram considerados publicanos. A gente sabe, né, pela história e pela cultura da época, que Roma... meio que vendia, né, uma determinada região, e esses publicanos então cobravam o imposto para Roma, e ele tinha liberdade de cobrar o excedente que ele quisesse ali. Então, por isso eles eram extremamente odiados, né, pelo povo, principalmente pela população mais pobre, que era espoliada, né, era roubada mesmo à luz do dia. E Jesus, como o Tiago disse, olha para aquele homem extremamente pecador, extremamente corrupto, né? Se deixou levar pelo sistema, estava indo em sentido contrário à sua própria religião, à sua própria fé, e Jesus o chama mesmo assim. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse olhar clínico de Jesus, né, que consegue olhar além das aparências, além da nossa realidade
e eu diria enxergar ouro onde ninguém vê nada de bom. Exatamente. É o olhar clínico, né, como o senhor disse, um raio-x ali em detalhes, né, o olhar da sociedade para ele era aquele olhar, olha, ser um cobrador injusto aí, ser avarento, corrupto, eram os apelidos aí que certamente ele tinha, né? Semelhante a Zaqueu, que também era um publicano, mas a história também dele vai ter um final feliz, um fechamento, né, da transformação de Zaqueu. No caso específico de Levi, certamente, né, confirmado que ele, a fama dele para as pessoas ao redor. E aí Jesus está olhando com esse olhar de restauração, né? Esse vaso, esse homem, essa pessoa me será muito útil, né? Jesus está enxergando nele um valor e ele conhece o íntimo do coração. Eu acho que quando o texto fala aí, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi. É esse olhar, é essa mira, é o alvo certo. Jesus teve aquele alvo e tipo assim, esse cara, a sociedade rejeita, tem aí mas ele me serve. Mas ele me serve. Me será muito útil, sabe? Então, esse olhar de Jesus, ele atinge o ponto certo. E conosco hoje não é diferente. Cada um de nós, pecadores que somos, falhos, imperfeitos, carentes da graça e misericórdia de Deus, ele olha pra gente também. Eu posso te restaurar, eu posso te lapidar, aparar suas arestas para você me servir aonde eu quero, na maneira que eu quero, no lugar. Então, onde é que Levi estava? Lá no seu ponto de trabalho, no seu posto de trabalho. Chegou lá, bateu o cartão e está lá cumprindo suas atribuições. O povo passa, olha, os caras né, só traz prejuízo para a gente. E aí os publicanos, eles se enriqueciam, né? Zaqueu da mesma forma. E os publicanos, eles se enriqueciam porque da cobrança ali, fora do padrão. Mas Jesus está olhando para ele, abrindo para ele a porta do recomeço. Jesus olhou para ele com esse olhar clínico, pontual, o alvo certo. Esse homem me pode ser muito útil. A autoridade de Jesus que ele tem para transformar, pegar esse lixo ali que a sociedade olhava para ele, né? E ele também se sentindo ali, pô, e aí? O que vem depois? E aí Jesus vai até ele, olha para ele, e está lá sentado no seu posto, e ele só faz um convite: siga-me. Siga-me. Tá aí a ordem. Ele simplesmente também entendeu. É como se fundiu ali, né? O alvo foi atingido, a flecha acertou o alvo do ponto certo, e aí Jesus começa já, traz ele para perto. Então, olha, acabou esse ciclo, o Levi, terminou aí, fecha aí, quebrou a empresa, fechou. Eu tenho um novo começo para você. Ele está mostrando que tem uma porta de recomeço para você me ser um vaso muito útil. Então, querido ouvinte, a primeira verdade que a gente pode aprender no texto e que deve aplicar na nossa vida é que Jesus nos vê, como disse o Samuel e o Tiago, independente da nossa condição. Independente do seu passado, do seu presente, do que você fez ou deixou de fazer, Deus te vê. E vê ouro em você quando alguém vê, de repente, lixo, né? Rejeição. Jesus não via um publicano, Samuel e Tiago. Jesus via o autor do evangelho, do primeiro evangelho. Jesus via aquele que ia redigir o Sermão da Montanha como nenhum outro evangelista fez. Exatamente. Jesus viu aquele que ia deixar registrada a grande comissão, não é? Lá no final do livro do próprio nome, Mateus. E os 4 evangelhos começam com o livro dele, né? Isso, então é uma mensagem, nós estamos falando sobre arrependimento, mas é uma mensagem de esperança. Se você está se sentindo rejeitado hoje, acredite, Deus está vendo muito mais do que as pessoas dizem sobre você. Uma segunda questão aqui sobre Levi que eu queria que vocês abordassem é sobre a resposta dele. Porque não fica só no chamado, no olhar misericordioso, gracioso de Jesus, fica na resposta que ele dá. E tem alguns verbos aqui no versículo 28
que eu acredito que a gente pode aplicar na nossa vida. Depois do siga-me, ele se levantou, deixou tudo e o seguiu. E eu vou usar aqui. E ele deu uma grande festa. Exatamente. Convidou todo mundo da mesma raça dele ali. Só gente ruim, só gente lascada. É verdade. Por que ele fez isso? Eu queria que vocês abordassem isso aí. Rapaz, tem um negócio muito legal, né? Teologicamente, olhando, né, o contexto de Levi, né? Você vê ali que não é meramente ocasional, né? Você mencionou muito bem aqui o que Levi vai se tornar, Mateus vai se tornar, né, no plano aqui dos evangelhos, né? E para nós, obviamente. Mas isso é interessante porque é Cristo mostrando para nós o aspecto da exclusão máxima e como, né, o comparativo ali, um paralelo entre ele, né, ou eles, os publicanos, e os fariseus, por exemplo, os escribas, né? Enquanto uns confiam na justiça, ele confia, ele por mais que seja errado, ainda ele crê na misericórdia, né? E esse é um fator determinante na vida de Levi, de Mateus aqui, para dizer sim ao chamado do Senhor, né? Que aí você usou os 3 verbos aqui, né? Que depois que Jesus disse, siga-me, né? Se levantou, deixou tudo e o seguiu, né? E como você disse, ainda deu uma festa no final. Isso, assim, eu acho fabuloso, porque a resposta do Senhor que ele espera, né, depois do seu chamado, é sim o sim. E esse sim não é só falar o sim, é agir, né, colocar em prática aquilo que nós colocamos no coração, né. Então essa atitude de sair, de mudar realmente, literalmente, né, obviamente, fisicamente, ela é tão importante quanto dizer o sim, né, no nosso coração, porque isso vai ser a manifestação da nossa real mudança que aconteceu no nosso interior. Você acredita que tem muita gente dizendo sim, obrigado, Senhor, por me enxergar, mas não vai? E você sabe como é que a gente percebe exatamente isso? Quando a gente não vê essas pessoas, aí eu vou pegar o final dos verbos que você usou aqui, não fazendo a festa. Sabe? Porque para muitas pessoas, e eu não falo que são poucos, não, são muitas pessoas mesmo, que dizem sim, mas com pesar pelo sim. Sendo que poxa, eu vou ter que deixar isso. Exatamente. E só tem compreensão total desse sim, e aí, consequentemente, muda quando ela realmente ela se dispõe a deixar tudo para trás, é olhar, né, se for um pouquinho para frente, que nem Lucas, se eu não me engano, 18, se não me engano, né, que é o jovem rico, né, se eu tiver errado no endereço, me corrijo, né, o jovem rico ali foi o exemplo oposto disso aqui, né, ele não só ouviu, ele só não disse o sim, pra você ter uma ideia, que ele conhecia, né, todas as leis e fazia, né, tudo aquilo que era pedido, mas não soube se desprender daquilo que era talvez mais fácil, porque a gente acha que o mais difícil é se desprender daquilo que nos prendia, né? Mas o mais difícil é realmente dizer o sim, porque o dizer o sim, ele implica numa decisão real, definitiva, muitas das vezes, né? E deve ser muitas das vezes. Então, quando a gente diz o sim para o Senhor, esse andar, deixar tudo para trás, ele meio que é automático nas nossas vidas. E aí nós nos alegramos com isso, e isso muda toda a história. Pensando sobre o nosso tema, que é frutificação, a gente tem falado muito em João 15, sim, né? Sobre a poda de Deus para a gente produzir mais. Seria correto afirmar, Tiago, que no reino de Deus é mais importante o que a gente deixa do que aquilo que a gente recebe? Até porque, exato. Porque Jesus não vai tirar nada de nós que não seja ruim, né? Maléfico. Ele só vai tirar o que nos atrasa. E por mais que ele tenha deixado o emprego dele, sim, era um emprego injusto. E aí nós temos que lembrar, né, do contexto da poda, né? Nós temos, às vezes, por hábito, acreditar que a poda ela é somente um castigo de Deus para nos cercear daquilo que não faz mal. E não é bem assim. É o contrário, né? Exatamente. e chega, eu falo isso, cara, com muita convicção. Chega um ponto da nossa vida, e glória a Deus por isso, né, que as podas já foram feitas e o Senhor ainda quer podar mais, mas ele começa a podar a partir de coisas que não são ruins e não são rejeitados pelo próprio Senhor, mas que para nosso crescimento, além daquilo que nós já crescemos, ele fala assim, olha, tá muito bom, mas você pode fazer mais. Tirar o bom para trazer o excelente.
E aí a gente só pode colocar algo novo no lugar que existia um espaço para ser ocupado. É isso aí. E é o que acontece com o Levi. Isso é fabuloso, né? Glória a Deus. Samuel, eu queria que você falasse sobre esses verbos aí, se levantar. Como que a gente pode aplicar isso na vida, na nossa vida e na vida do ouvinte? O que é deixar tudo e o que é seguir de verdade a Jesus? Primeiro verbo, né? Se levantou, tomou iniciativa, né? Depois de quê? Do que ele ouviu. Jesus mirou, né? Fez ali o raio-x, olhou para ele com um olhar de compaixão, de misericórdia e falou: siga-me. Ou seja, vamos fechar essa porta e agora tem um novo caminho, tem aqui uma restauração para a sua vida. E se levantou imediatamente. Imediato. Né? Você acredita que tem pessoas ouvindo o chamado e não estão sendo transformadas, né? Não estão atingindo o que a gente espera como arrependimento, que a Bíblia espera como arrependimento e transformação, porque continuam sentadas, seria isso? Na sua leitura de mundo, na sua dinâmica de vida, Jesus está chamando, estão ouvindo, entenderam que precisam se posicionar, mas continuam sentadas, numa letargia espiritual. É como se... Vou esticar esse elástico mais um pouco. Tá entendendo? Amanhã eu vou. Isso, né? Tipo, você convida alguém para vir na igreja. Fulano, vai lá na minha igreja, precisa ouvir a palavra, né? Receber sua oração ali, vai lá para celebrar o Senhor conosco, adorar. Aí a pessoa vai, não, depois eu vou, amanhã, na hora que eu resolver esse problema eu vou. Há uma escusa, né? Uma desculpa, um argumento muito comum, eu creio que todas as igrejas ouvem isso. Quando eu estiver pronto, eu vou. Quando eu largar o vício, eu vou. Quando eu resolver aquele problema ali relacional, eu vou. Jesus nos chama para sermos, antes de sermos perfeitos, ou ele espera que a gente seja perfeito? Queria que você falasse para o ouvinte sobre isso aí, que há muito essa dúvida no meio do povo, Samuel. As pessoas hoje querem, tipo, eu vou pôr em ordem aqui essa parte, aquela parte ali, eu vou pôr esses pingos nos is aqui, e aí na hora que tiver tudo beleza, eu vou estar lá, pode esperar que eu vou estar lá. Mas aí vai surgir outra coisa, e depois vem outra, para distrair, para tirar a atenção ali, e o Satanás vem para realmente se ameaçar. Não, peraí, você tem que... Lembra daquele negócio? Jesus está chamando pecadores ao arrependimento. Do jeito que tiver. Venha do jeito que tiver. É o que aconteceu com ele. Ele se levantou, largou tudo, fechou a porta, assinou lá bateu o ponto dele, acabou aqui o documento lá de rescisão de contrato de trabalho e seguiu Jesus prontamente. Ele entendeu o sigma de Jesus, o siga-me. Eu, na minha convicção aqui, no meu entendimento, ele entendeu isso claramente, porque não se tratava... Jesus estava mostrando para ele, falou: olha, vamos zerar a vida, esse cenário aí já não serve mais. Vem do jeito que você está e deixa que eu te coloco. Exatamente. Do jeito que precisa ser colocado. Exatamente. Tiago, isso que o Samuel levantou é muito sério. Exatamente. Será que algumas pessoas não se levantam, lógico, por causa dos seus próprios argumentos, mas porque também estão vendo uma igreja, eu digo igreja entre aspas, que parece que oferece um Jesus só para quem é perfeito? Será que as pessoas de fora também, os levis da vida, os publicanos, os pecadores, não estão olhando para uma igreja que é praticamente impossível de fazer parte? Porque a mensagem é uma mensagem de que você tem que estar perfeito o tempo todo, a alta performance, né? E parece que Deus está conversando só com quem não peca. E parece que a igreja vira, eu generalizo isso, tá? Um clube ali social fechado que é quase impossível de um pecador entrar e fazer parte. Isso é verdade, tão verdade que a gente, né, não precisa nem de... Se a gente pensar aqui por um breve minuto, a gente vai lembrar de N episódios, né, que corroboram essa fala do Senhor, né? E apesar
de que, né, do Senhor querer a nossa santidade, isso é o objetivo máximo, né? Inegociável. Efésios 4, né, vai a partir do 17 em diante ali, né? Paulo vai dizer, né, que não viva conforme os gentios vivem, né? Vocês agora são novas criaturas. E aí ele começa a elencar uma lista, né, de velhos hábitos das quais você tem que realmente, definitivamente abrir mão. Porém, né, nós entendemos, né, pelo menos eu entendo, que o arrependimento, né, ele é a mola propulsora para todo o progresso da vida espiritual da pessoa, né? Então, o arrependimento me faz tomar consciência daquilo que eu era, e a partir dali, né, eu começo a galgar, né, dia após dia, um aspecto de santidade, até o ponto de que eu vou estar não perfeito, porque esse padrão a gente sabe que não vamos encontrar aqui nesse mundo. Porém, né, o que às vezes a gente escuta muito, né, e aí eu vou falar, e acho que os ouvintes, não tenho certeza que os ouvintes vai nos compreender, um aspecto exacerbado de uma religiosidade que ela é cerceadora, ela é de um jeito assim que descaracteriza. Não entra e não deixa outro entrar. Exato. Nós criamos barreiras aonde o Senhor Jesus tá criando portas, né? Então, esse é o problema. A partir do momento que eu olho para o pecador, e diga-se de passagem, se eu olho para o pecador, eu tô olhando para mim mesmo, né? Então tô olhando para dentro de mim. E é o que não acontece, né? A gente olha para dentro de nós mesmos e não conseguimos ver o nosso próprio pecado, porque eu posso não estar cometendo o mesmo pecado de uma prostituta, de um viciado, de um sonegador, mas quantos outros, né, eu faço até pior, e por achar uma balança pessoal minha, né, que tem menos peso, eu sou mais, né, digno de estar naquele local do que o outro. E aí eu vou contra o propósito principal do Evangelho, que é o que esse texto aqui que a gente está falando nos leva a observar. Está falando de arrependimento, de mudança de vida para qualquer pessoa. Então, o Evangelho, ele nada mais é do que a igreja abrindo as suas portas, e não só abrindo as suas portas, indo até essas pessoas que estão lá e as trazendo com um convite gracioso de Jesus para dentro. Não, você pode fazer parte. Venha do jeito que você está, como, né, a gente ouve essa máxima, né? Venha do jeito que você está, mas não permaneça como está. É a transformação que vem logo após a conversão. E é o processo, né? Eu gosto muito desse exemplo, né? A salvação é aquele momento singular nas nossas vidas, a conversão, que nos transforma ali, né? Muda a nossa percepção, a metanoia. E a partir daquele momento se inicia automaticamente um novo processo, que é a santificação, que esse é executado dia após dia, né? Dizendo não para o pecado, sim para Cristo. E a igreja parou um pouco de entender isso muitas das vezes, porque ou a gente vai muito para o extremo, em que nós criamos uma liberalidade, né, geral, que não há pecado mais, né, a graça veio, então a gente pode viver como a gente bem quer, ou nós vamos para o outro extremo, né, que nós vamos nos blindar de uma tal forma que nós viramos um clube social, que só é aceito aqueles que atendem o requisito que ninguém consegue atender. E o que nasceu, foi idealizado para ser a porta da graça, vai ser um obstáculo. Exatamente. E Jesus faz muito isso, né? Jesus, ele nunca passou pano para nenhum tipo de pecado, né? Tolo é aquele que acredita e pega muitas das vezes textos, né, como João 4, enfim, para poder ver, de alguma forma, justificar Jesus passando pano para algum tipo de pecado. Não, pelo contrário. Ele tá trazendo aquele aspecto, né, de Oséias 6:6, né? Eu prefiro misericórdia do que sacrifício, né? Eu sei que você não tem capacidade agora, mas vem. Porque a graça vai te ajudar a caminhar e crescer. Glória a Deus. Então, querido ouvinte, uma outra verdade aí para aplicar no nosso coração é que o não fica só na visão clínica de Jesus, graciosa, também passa principalmente pela sua postura de se levantar, né, de deixar tudo que te atrasa, que te afasta de Deus e segui-lo com alegria. Ele deu um banquete, né, e convidou pessoas da mesma classe dele. O arrependimento, Samuel, ele fica visível, né? Se a gente pode afirmar assim, na vida de quem quer levar outros à salvação. Olha, o que eu ganhei é tão maravilhoso, a minha cegueira foi curada, eu estou vendo a vida agora como deve ser vista, tem uma alegria no coração que eu não tinha antes, que o dinheiro não podia me dar, no caso dele, de Levi, agora encontrei a vida verdadeira.
e eu tenho que levar o maior número de pessoas para isso. Por isso que ele encheu a casa dele. Como é que funciona isso aí na prática, Samuel? Na vida de quem é arrependido de verdade? Vai ter esse desejo mesmo de evangelizar, de falar do amor de Deus? Ou isso é tarefa de missionário, de pastor, de algumas pessoas pontuais? Como é que fica isso aí? É tarefa de todos, né? É tarefa da igreja como um todo. O posicionamento dele foi imediato. Ele levantou, ou seja, estou saindo do meu ponto fixo aqui, estou obedecendo aqui uma ordem, estou visualizando uma nova vida, Jesus está trazendo ele para perto, e agora ele faz o convite lá, né? Ele vai dar um banquete, ele chama lá o sindicato dos publicanos, toda a galera lá, vão também, olha, vocês também precisam ouvir, vocês precisam aqui também participar dessa alegria. Então ele deu o banquete físico, né, ali, para celebrar, né, mas sobretudo também ele quis apresentar essa porta de recomeço para os outros também. Ele desejou... Foi uma festa qualquer, não, né? Não era, não. Não é o culto que termina no domingo, nós vamos para a pizzaria comemorar. Que apesar de ser muito bom, abençoado, né? Bom e ter que evitar, né, Tiago? Não toca esse assunto, piada é muito delicado. Aqui, tá, um assunto delicado. O Tiago entenderá. Mas exatamente. Era uma festa, um encontro de celebração com um propósito, era intencional aquilo ali, né? Era sim, porque ele não conseguia ficar com aquilo só para ele. Tá vendo, Jesus me restaurou aqui, tal, que bom, que bênção. Mas ele tá olhando para os outros também, que estavam na mesma condição, que a sociedade rejeitava, que a sociedade colocava lá os títulos lá negativos para eles, e ele também deseja, olha, é para vocês também. Eu quero que vocês vejam, testifiquem aqui, verifiquem na real mesmo o que Jesus fez na minha vida. Eu quero que isso também seja repartido com vocês. Samuel, seria uma heresia ou um exagero afirmar que o número baixíssimo de conversões e evangelismo da igreja brasileira dá-se pelo fato da falta de arrependimento? Porque a gente está diante de um homem que se arrependeu, que tomou uma nova postura na sua vida e que, ato contínuo, enche a casa dele para ouvir Jesus falar. Exato. É exagero ou até uma heresia afirmar isso baseado neste texto, de que o baixíssimo número de conversões, de batismos no território brasileiro, eu diria até mundial, se dá pelo fato do baixíssimo número de arrependimento no meio do povo de Deus? Exatamente. As pessoas hoje, como foi falado anteriormente, eu tenho acesso a essa igreja, ali eu posso chegar do jeito que eu estou, como é que eu vou ser visto, e vai se recusando a si mesmo, fechando a porta para si mesmo, para não acessar esse banquete. E há esse grande número de pessoas que estão aí deixando de participar, deixando de crescer, desenvolver, mudança de vida, esse arrependimento, né, olhando para uma janela que não está representando aí, tá invertido para eles. Então a necessidade dessa compreensão, a passagem bíblica também fala que o Deus desse século cegou o entendimento de muita gente. Então a pessoa vai se fechando em si mesma ali. Eu realmente seria aceito você, como é que eles vão receber? A exemplo disso, um paralelo, Zaqueu também era publicano e estava acima, né, era chefe dos publicanos. Então para Zaqueu Jesus falou, desce depressa. Ele desceu, recebeu Jesus na casa dele, ofereceu lá não digo uma festa, a narrativa não fala isso, mas recebeu Jesus com alegria. Então o arrependimento foi tão claro e rápido, evidente, que ele decidiu dar metade dos bens aos pobres, e se ele tivesse roubado mais, ele iria devolver 4 vezes mais. E aí Jesus confirma, hoje veio salvação nesta casa. O Levi, da mesma forma, ele mostrou claramente o seu posicionamento e deseja também, olha, vem também, tem festa para você, tem alegria para você, tem porta de recomeço para você também. Então a gente precisa realmente compreender isso,
que esse chamado vai realmente ultrapassar as fronteiras também da nossa casa, da nossa vida. A gente tem muito, né? Crente arrependido vai abençoar outras pessoas com a sua transformação, né? A sua casa vai ser um instrumento. Pode falar, Thiago. Desculpa. Nós temos muito, né, vivido tempos de convencimento, né? Não de arrependimento, né? Convencimento por adesão, né? Porque o convencimento real, ele transforma, né? Mas é o convencimento por adesão, né? Por associação. Porque o Samuel é meu amigo, foi, gostou, eu vou lá, eu também, só que ele gostou, então eu também gosto, né? Nós vimos nesse final de semana, né, passado, o Descende, né? Que foi um grande, mega evento, e eu não tô aqui questionando, né, o valor evangelístico dele, pelo contrário, né, a proposta é exatamente essa, né, mas eu temo, e aí eu acho que esse não é só esse temor, né, essa fala, e a do Samuel, né, dizem muito isso, que muitas daquelas pessoas que estavam enchendo os estádios, né, não sejam realmente pessoas arrependidas e não foram, né, tocadas. E não estou falando, e não estou duvidando nem botando em questão aqui a mensagem que foi pregada, cantada. Pelo contrário, a gente sabe que teve excepcionais pregadores que a gente andaria longe para poder ouvir, né? Não é essa a questão. Mas o endurecimento do coração e a falta de entendimento daquilo que foi falado e motivado não gerou o arrependimento necessário. E aí nós estamos... A gente sabe, né, que o público foi constituído a maioria pelos jovens. Sim. Né? Será que a universidade ficou diferente essa semana, né, pós-Descende? Porque é exatamente aí. A sala de aula foi impactada, os pais notaram essa diferença na vida daquele jovem. Exato. É por aí que você está querendo. Porque se você for pegar a lógica de Levi aqui, né, ato contínuo ao levantar, ao deixar as coisas e seguir a Jesus, o ato ali de levar as pessoas, os outros publicanos, para uma festa, uma confraternização na sua casa ali, talvez um churrasco, não sei, né, algo assim, não é meramente só pela festa. Aí que está o negócio, né? O que a gente faz logo após a gente receber o nosso perdão? A gente produz. O primeiro fruto que a gente já produz, e é lógico que tem frutos que vão se amadurecer ao decorrer do tempo, porque nós vamos ser preparados, né, trabalhados, enfim, mas o cristão, a partir daquele momento, ele já pode produzir. Como? Testemunhando. Que jeito? Sabendo falar? Não, porque eu escutei essa semana, né, de um jovem falando comigo assim, eu não tenho muita facilidade para falar. E quem disse que você precisa ter facilidade? Você só precisa mostrar aquilo que Cristo fez na sua vida. Boca e deixa Deus te usar. Exato. Porque a festa ali, por mais que talvez o Levi nem tenha entendido isso no primeiro momento, ela é uma porta estratégica que o arrependimento gerou na vida dele. Olha, eu vou produzir primeiro fruto aqui. Vem todo mundo para poder ouvir. A mulher samaritana fez isso. Né? O que a mulher samaritana fez depois que encontrou Jesus ali no poço, depois de ter sido confrontada e entendeu que realmente o que precisava ser entendido? Ela voltou para sua terra e arrastou o pessoal, né? O texto de André fez isso, né? Marcos 5 ali, né? Chamou seus irmãos para verem. Aquele demoniado ali que estava ali tá na catatumba, no cemitério ali. Foi enviado para Decápolis, né? 10 cidades. 10 cidades. Gente, a Bíblia não fala que ele passou 6 anos, 4 anos em estudo para poder... Na hora. E você tocou num assunto nevrálgico, Thiago. É possível um crente arrependido, por exemplo, ver o filho indo para o inferno e dormir tranquilo? É possível um crente arrependido, como Levi, ver o marido indo para o inferno e dormir tranquilo, a esposa indo para o inferno e dormir tranquilo? Parece que há no meio evangélico uma paz, né, uma tranquilidade com isso. Será que há arrependimento mesmo quando alguém que diz conhecer a palavra, conhecer o reino de Deus, uma salvação que Cristo oferece, já está indo para esse céu, né, lugar de glória, o lar celestial, e vê um familiar, um parente, um colega de trabalho perecendo, indo a passos largos para o inferno e dormir tranquilo, Thiago? Pois é possível isso? Eu duvido muito, eu tenho dificuldade com isso, porque... Eu não estou dizendo que nós convertemos pessoas. Não, tem gente da nossa casa, da nossa família, que vai escolher deliberadamente. Eu não quero, beleza, você testemunhou, estou convencido de que Cristo é melhor, mas eu não quero. Mas será que há esse incômodo, né,
da nossa parte. O fato se A ou B vai ou não aceitar a mensagem é outra questão. E é esse que talvez seja um grande problema, muitas das vezes. Porque nós nos preocupamos com o resultado. E o resultado não é com a gente. Com a nossa parte é a missão, o ir, o fazer, o falar. Então, o cristão, via de regra, ele é alguém inconformado. A partir do momento que ele entende a verdade, ele não pode mais se conformar com o mundo que ele vive, né? E ele tem que olhar para todas as pessoas, de casa, de fora, com um olhar de inconformidade com a situação daquela pessoa que está vivendo. É como se, e é literalmente isso, né? É como se agora, a partir do momento que as escamas caíram dos meus olhos, eu estou vendo algo que ninguém mais está vendo. É como se eu estivesse olhando né? Eu estou olhando de frente pro Urias aqui. É como se eu estivesse olhando pro Urias e vendo o Urias pisar num buraco ou numa armadilha que vai cortar o seu... E ele não está vendo, mas eu sou o único, e eu sou o único que está vendo. Exatamente. Então, essa inconformidade. Então, quando nós falamos aqui, pegamos um texto de Levi para, né, discorrer sobre essa questão do arrependimento e do fruto, né? A gente fala muito de frutos que vão alcançar muitas nações, né? Mas a gente não está dando conta de alcançar quem está dentro da nossa casa, né? Com o nosso testemunho, com a nossa inconformidade. E eu falo que muitas das vezes eu fui um anticristão, vou assim dizer. Sendo cristão, eu fui um anticristão dentro da minha casa, né? De que jeito? Porque eu não me conformava. Olha que curioso isso, né? Um cristão. E aí vamos pegar aqui o Levi. Ele era um publicano. Teoricamente, ele é um cristão que não se conformava, mas era inconformado, muitas das vezes, provavelmente, com a inconformidade dos verdadeiros cristãos. Então, by pastor Fernando aqui, né? Mas é bem isso mesmo. Então, eu tô pegando a minha própria experiência. Eu era inconformado com a inconformidade do meu pai quando foi convertido. Quando ele aceitou a Cristo. Porque ele, até hoje é assim, é alguém inconformado com qualquer pessoa que escolhe um caminho que não é a Cristo. E eu ficava inconformado, mesmo sendo cristão, por esse excesso de zelo pela vida das outras pessoas. E aí eu fui entender que eu estava absurdamente errado. Eu não tinha entendido. Aí eu volto naquela questão. Eu não tinha entendido o que era arrependimento de verdade. Porque talvez naquele tempo lá, na minha adolescência, eu não compreendia que o arrependimento realmente deveria gerar uma mudança que me levaria a ter esse olhar de Jesus. E é o olhar de Jesus que nós temos, né? Jesus olhou para todos, absolutamente todos, né? Com o mesmo olhar. Até aqueles que ele repreendeu veementemente. Ele olhou com um olhar de compaixão. Pô, se você escutar, pode ser. Tem jeito. Tem mudança. Exatamente. E tem transformação. Agora, a gente chega em alguns outros personagens do texto, e a gente vai caminhando já para o nosso final, que são os religiosos da época, né? Então, sempre ali no caminho de Jesus, né, Tiago? Né, Samuel? Sempre atrapalhando. Quem não trabalha em prol do reino dá trabalho, né? E eles olham aquela cena, ninguém comemora a transformação do Levi, que eles diziam que era pecador. Pelo contrário, eles acusam Jesus. Olha, como que o senhor está comendo aí com essa raça, com esse lixo de gente aí? E Jesus, então, como sempre, né, o mestre por excelência, sabiamente os repreende, dizendo: olha, eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. É para esse povo mesmo que eu vim. Quem é são não precisa de médico, quem é doente precisa de médico. Jesus veio para esse tipo de gente, né, Samuel? Se a gente entende que é pecador, que não é o que deveria ser ainda, Jesus veio para nós mesmo, é isso? Exatamente. Cada um de nós, carentes da graça de Deus, da misericórdia dele, e se a saúde vai bem, para que eu vou lá no PAN? Fazer turismo? Não. Tá bem, beleza. Então, continua mesmo se cuidando mesmo, e é necessário, verdade. Mas aí ele está mostrando que os doentes, eles vão lá em busca para melhorar, para sarar, para pegar ali uma medicação, enfim, para melhorar. Por quê? O corpo está mostrando, está sinalizando, fala, tem alguma coisa que o sensor está piscando amarelo ali, então precisa se resolver. Igual o sensor do carro lá, se a gasolina está acabando, né, Thiago? Aí a gente
Socorre que caso de Levi, a luz era vermelha. Exatamente. A luz era vermelha e tá ali piscando. Então, ou seja, a gente precisa. Jesus veio para chamar a gente que tá lascado, né? Que tá aí. Gente que tá com boleto para vencer, gente que tem os nossos compromissos e veio para nos socorrer, né? Que vai pagar nosso boleto, não, mas. Com boleto e não tem dinheiro para pagar. Ele veio buscar. Olha, interessante. Zaqueu não precisava de mais dinheiro. Ele subiu na árvore porque entendeu que está faltando alguma coisa. Quando Jesus olhou para o jovem rico foi lá todo entendido, clássico, né? Eu sei tudo aí que o Senhor falou, os mandamentos e tal, mas Jesus olhou para ele com um olhar de misericórdia. Jesus olhou para ele e o amou e falou: falta-te uma coisa, meu jovem, você tem tudo aí, mas falta-te uma coisa. Falta o principal. Zaqueu entendeu isso porque ele desceu da árvore direto. Ele falou: tá me faltando uma coisa, eu já achei que tá me faltando. Abriu a porta da casa dele, recebeu Jesus com alegria. O Levi, da mesma forma, ele entendeu isso rápido e providenciou lá um banquete para mostrar, para evidenciar, e agregou outros também ali para: vem comigo, essa porta é para vocês também, essa bênção, essa transformação, essa mudança de vida é para você também. Então ele está chamando a gente que precisa, que realmente estamos nessa vida, nesse mundo, e precisamos desenvolver essa comunhão com Deus, essa ligação direta mediante o arrependimento. Porque quando a gente adoece, a gente vai no médico, vai consultar, vai tomar uma medicação ali e tudo, porque o corpo precisa melhorar. Então o nosso corpo, a nossa saúde espiritual, a gente precisa também policiar. O autoexame, examine-se a si mesmo, né? O que precisa mudar, o que precisa melhorar, onde é que eu estou faltando. E aí, Jesus é o médico dos médicos. É o médico, né? Dos médicos. Curar todos os problemas do corpo, da alma, do espírito. A gente, quando a gente ouve muito isso nas igrejas, né? Um culto de oração. Meu irmão, qual que é o seu pedido aí? Ora pela minha vida física, emocional e espiritual. As 3 fases da vida, né? Então, ou seja, não é num pecado quanto isso, não tem nada de errado. É necessário mesmo orar de forma integral. Mas você vê que as pessoas entendem que a gente precisa melhorar na área emocional, né? O ajuste ali, fazer uma melhoria na nossa vida espiritual, na vida física. Então, isso caminha junto. Então, Jesus é esse médico excelente, né? Esse médico excelente que vem para realmente fazer essa... Amém. Nós estamos caminhando aqui para o final e infelizmente nunca dá para abordar todos os aspectos do texto, que esse texto é muito rico, né? Mas eu queria, Tiago, que você deixasse aí de forma bem objetiva um conselho para quem se identifica como esses religiosos, né? Que enquanto Jesus está operando transformação, enquanto pessoas estão sendo resgatadas, tem uma galera aí de fora criticando o que Jesus está fazendo. Você entendeu o que ele está fazendo, né? Que conselho que você dá para todos nós que, vez ou outra, nos pegamos assim, sim, julgando a pessoa? Não, aquele ali não tem jeito não, aquele ali já está condenado. Nós somos essas pessoas, né? O arrependimento passa por isso também. Sim. Reconhecer que às vezes nós temos pré-julgamentos, preconceitos a respeito de alguém que Jesus está vendo de outra forma. Que conselho que você dá para todos nós, Thiago? De forma extremamente objetiva, não atrapalhe, mas para ser um pouco mais explícito, eu acho muito interessante que de forma muito objetiva, no versículo 30, os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus. Sabe, é o pior tipo, talvez, de pessoa que exista dentro de uma igreja, né? É aquele que, além de não ajudar, ele vai tentar fazer com que os outros parem de ajudar. Minar as energias. Seja aquela pessoa do versículo 17, desse próprio mesmo capítulo aqui, seja aqueles 4 amigos que o levaram, né, o doente lá até Jesus. Aqui eu acho muito legal que está logo em sequência, né, 2 exemplos assim opostos, né, de pessoas que viram a situação e ajudaram. Olha, talvez eu não concordo com isso, com aquilo, mas eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar e eu vou caminhar com você até você ficar bom,
né? E fizeram, né, isso, né? E Jesus ali o curou, né, aquele paralítico. E aqui, diferentemente, né, a gente vê exatamente o oposto, né? As pessoas que estavam ali poderiam ajudar, tinha até, talvez até mais prerrogativas para ajudar. São recursos para isso, né? Claro, e enfim, não fizeram, né? Somente isso, só atrapalharam. Então, assim, a mensagem que eu deixo para o querido ouvinte, né, nesse aspecto é justamente isso. Olhe com um olhar de misericórdia, né? Tente ser aquele que vai ser lembrado, né? E não é com orgulho, né? Mas ser com um sentimento de missão cumprida, dever cumprido. Eu ajudei, eu ajudei aquela pessoa a caminhar um pouco mais, e agora ela está ajudando outra pessoa. Eu acho que isso é muito importante. Nós vamos chamar aí a vinheta para a gente falar da agenda da igreja, e o Samuel vai estar falando aí o que tem nesse final de semana aí, durante esses próximos meses, tá, Samuel? Vamos lá? Confira agora a programação da Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, em Ipanema. Amados, nós temos ainda algo para acontecer, né? O final de semana está aí. Temos uma agenda aí que estará acontecendo amanhã, sábado. Tem a programação com o Ministério de Música, né? Às 18 horas. Todos que fazem parte estão aí elencados aí no Ministério de Música da igreja, né? Devem estar amanhã, 18 horas na igreja, para a programação que está já para acontecer amanhã. E domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical. Domingo à noite, né? Domingo de manhã. Do Senhor também, né? Exatamente, muito bem lembrado. Domingo pela manhã, a abertura, nós temos a ministração da Ceia do Senhor após a Escola Bíblica Dominical. Então, você, membro, precisa estar presente com a sua família para estarmos nessa celebração. Domingo à noite, culto também, que vai acontecer às 19 horas, culto evangelístico, esteja presente com a sua família. No sábado, vou voltar aí uma casa antes, o Futebol no Caminho retoma amanhã. Retoma hoje à noite, né? Hoje à noite. E amanhã com as crianças. Isso. Então tem dois dias aí. Começa hoje à noite, 18 horas, né? 18 para 19 horas. Tem o primeiro efetivo, digamos assim. E amanhã de manhã, na sequência também, o Futebol no Caminho já voltando às suas atividades. Então tá aí, querido, você é o nosso convidado. Se você não estiver fazendo parte de alguma igreja, né? Se está firmado aí na sua igreja, continue firme, abençoando aí o seu pastor, sua liderança. Mas se você não tem compromisso com outra igreja, nós te convidamos aí para fazer parte dos trabalhos ali na PIBMG, Praça Joaquim de Abreu, número 85. Vai ser um prazer te receber e te abençoar. Querido, nós queremos agradecer pela sua participação, pela sua paciência aí, pelo seu carinho conosco, e que Deus possa plantar lá no profundo do seu coração cada semente aqui do Evangelho, e para que você produza frutos que vão glorificá-lo. Quero mandar um abraço para o nosso inoxidável amigo pastor Fernando, né, que fez aniversário de casamento ontem, 27 anos de casamento, ele e a Raquel, um casal abençoado e abençoador, que é uma inspiração para todos nós. Que Deus te abençoe. Se estiver ouvindo esse programa, um abraço caloroso aqui do Urias, do Samuel, do Tiago e do pastor Zé Dito. Tá, meu querido? Você ouvinte, que Deus te abençoe. Nós vamos orar. Se você puder fechar os seus olhos, se você não puder, estiver trabalhando, fazendo outra coisa, fique aí focado no seu trabalho, na sua atividade, mas também recebendo esta oração. Pai, nós louvamos o teu nome pela semana que tivemos, pelo final de semana que se aproxima, por essa sexta-feira tão abençoada que o Senhor nos concedeu. É o dia que o Senhor fez e devemos nos alegrar nele, diz a tua palavra. Sim. Obrigado a Deus, sobretudo, pelo presente da salvação que não merecemos, mas o Senhor nos alcançou, nos encontrou no nosso estado de queda e nos trouxe para o reino de Jesus Cristo. A ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Continuamos pedindo ao Senhor, gera, Pai, a cada dia
arrependimento sincero, verdadeiro, genuíno quebrantamento em nossos corações, que possamos assimilar a tua palavra, para que, ó Deus, tudo que temos aprendido seja praticado pela tua igreja na face da terra. Abençoa cada ouvinte, suas demandas, suas necessidades, cada família, cada lar, onde a nossa voz estiver chegando agora, nós declaramos a bênção do Senhor, e que o amor do Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a comunhão, a consolação e a paz do Espírito Santo seja sobre a vida do teu filho, da tua filha e sobre todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra. Continua usando esta rádio como uma ferramenta preciosa e poderosa para a proclamação do teu evangelho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, querido. Até semana que vem, se Deus assim nos permitir.